Então, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje a gente vai terminar o capítulo 28 aí na nossa reta final, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo que fala sobre efeitos físicos, ele é tão complexo, tão profundo, que eu acredito que daria até para a gente fazer em três aulas, em três partes, em vez de Ela duas. pediu para Tem te muito avisar que ela material não. disponível para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre efeitos físicos. Se vocês procurarem por Peixotinho, e inclusive eu estou dando algumas bibliografias para que, caso tenha gente interessada em aprender um pouquinho mais, possa buscar mais informações, né? Então, antes da gente pular para a segunda metade, eu só queria recapitular o que a gente falou semana passada. Então, tá encerrando aí uma semana de trabalho. Esse livro é um livro de estudo, né, a pedido de André Luiz, para que ele pudesse compreender um pouco mais sobre mediunidade. Então, dentro dos livros aí que falam na vida do mundo espiritual, esse é um livro complexo, né? É complexo para a gente que está encarnada e é complexo para eles também. E os livros de André Luiz normalmente duram, né? Tem essa duração de uma semana de experiência, né? É como se ele estivesse fazendo um estágio com benfeitores muito mais elevados do que ele. A gente viu aqui nesse livro que a mediunidade tem como finalidade a caridade. Nesse caso que a gente está vendo aqui, a mediunidade de efeitos físicos, ainda mais, né? O ponto aqui é a cura. Então, por isso a gente não vê tanta dessa fenomenologia acontecendo hoje. Tá? Muito abuso, as pessoas muitas vezes não estão preparadas para esse tipo de trabalho, elas vêm sem o devido estudo, sem estar com a mente no lugar certo, as intenções no lugar certo, né? A gente viu também que dentro desse trabalho de efeitos físicos, a descrição que a gente vê é uma sala onde vêm os participantes, onde eles ficam, que essa saúde mental, a higiene mental e física desses participantes é super importante para o sucesso do trabalho, e muitas vezes, como a gente está vendo isso nesse capítulo, isso não acontece, né? Então, muitos aparecem é, com intenções egoístas, eles ficam pensando nos próprios problemas, ficam questionando a veracidade do que está acontecendo, e a gente acaba perdendo a oportunidade, né, de aproveitar uma interface com o plano espiritual de uma forma tão profunda. Esse que é um serviço muito complexo que precisa ser levado com muito cuidado, por quê? Porque o médium de efeitos físicos que está deitado na outra sala, né, e ele fica isolado numa outra sala. A gente viu, inclusive, fotos que eu mandei para vocês do Frei Luiz, e a gente vê isso, descrição do Chico Xavier, é como se ele ficasse meio que enjaulado, né? Então, por quê? Para mostrar esse isolamento, mas como proteção para o médium, mas de uma forma em que se veja o que está acontecendo com o médium, para mostrar que não está tendo nenhum tipo ah, de, de engano, de engodo, né? Mas o médium, ele está num desdobramento profundo, num estado semelhante ao de morte. Então, ele precisa ser protegido, o ambiente precisa ser protegido, porque ele pode desencarnar num momento como esse. A outra coisa que a gente viu aí nesse capítulo é que existem dezenas de entidades superiores que trabalham para fazer uma sessão de efeitos físicos. Então, existe um esforço preparatório, a gente já sabe que em todos os trabalhos mediúnicos existem entidades que chegam horas antes, às vezes um dia antes, para preparar o ambiente para a cura, porque a cura não acontece só no âmbito material, ela acontece também no plano espiritual. E a gente muitas vezes acaba malbaratando essa oportunidade, esquecendo da nossa corresponsabilidade, né? Inclusive, a gente vai falar daqueles três tipos de fluidos e o tanto que nós, como encarnados, conseguimos complicar a vida. Eu sugeri a vocês
para ler o livro Missionários da Luz, o capítulo 10, porque no livro Missionários da Luz, André Luiz, ele vai ter uma experiência sobre efeitos físicos. E aí ele vai perceber que o mentor, ele está junto de Alexandre, que o mentor que está lá supervisionando o trabalho ainda é mais evoluído do que o mentor, do que o benfeitor que está acompanhando ele. Que num trabalho como esse, como o que a gente viu, não entram espíritos sofredores. A a atmosfera do lugar tem que estar absolutamente limpa e higienizada, né? Então, e ele fala inclusive desses cordões de isolamento dessa residência onde havia sessão de efeitos físicos que chegava a 20 metros de uma proteção de fronteira vibratória, né? Então, todos os benfeitores, essas dezenas de benfeitores de um grau muito mais evoluído do que o nosso, estão lá trabalhando, isolando, mas a gente vê que se a gente chega despreparado, como foi aí no caso do capítulo 10, uma pessoa que chegou e tinha bebido, né? Que ele acaba envenenando, atrapalhando o trabalho inteiro, e muitas vezes, se eu não estou trabalhando na minha reforma íntima, na minha vigilância, eu consigo fazer com que as entidades tenham acesso a esse lugar protegido. Então, é uma coisa para a gente refletir, porque ele fala que essa mediunidade de efeitos físicos é uma faculdade que muitos de nós temos, que poderia, né, tá aí a nosso dispor, mas que porque a gente não sabe usar bem o livre-arbítrio, ela acaba sendo limitada pelo plano espiritual. Porque imagina as barbaridades que a gente poderia fazer usando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ignorância, né? É, então, em alguns dos indivíduos, essa energia, né, essa capacidade de efeitos físicos, ela é muito mais significativa, como a gente comentou, daquele médium, o Peixotinho, né? E ela pode ser manipulada pelo plano espiritual de diversas formas, né? Materializando entidades e também coisas. E a gente viu, inclusive, que nisso de materializar, eles podem trazer objetos através de paredes, de muros, que aparentemente são sólidos para a gente, mas que os espíritos conseguem lidar com esse protoplasma, né? E usar os espaços vazios dos átomos para transpor essas barreiras que a princípio parecem intransponíveis para a gente. E outra coisa que é importante a gente perceber e ter noção é que a qualidade moral do médium não faz com que ele tenha maior ou menor mediunidade. A mediunidade é sempre compromisso moral. É sempre compromisso espiritual. Isso significa o quê? Se eu tenho mais mediunidade de psicofonia, de psicografia, se eu tenho mediunidade de clarividência, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que usar essa minha faculdade para fazer a caridade de alguma forma, né? É, bom, aí a gente vê que estão aí trabalhando, que tem essas 14 pessoas na sala, esses ouvintes, participantes, que a gente vê que são pessoas normais, comuns, como nós, e, e a gente percebe que somos todos imperfeitos. Ele fala claramente que no caso do médium, se a gente trabalha a nossa reforma íntima, se a gente trabalha a nossa vigilância, se a gente presta atenção, né, em fazer as coisas direito, isso facilita a obra do plano espiritual, né? Porque é que nem o cantil sujo onde você põe água limpa. A água vai ficar suja, por mais pura que a água seja, né? Então, essa compreensão, esse entendimento, esse despertamento de consciência consciencial da gente é muito importante. Mas os benfeitores espirituais que trabalham conosco nas sessões espíritas, tanto de efeitos físicos como em qualquer sessão espírita,
ou espiritualista, né, de mediunidade, eles têm paciência conosco como essa fonte. Eles sabem que tanto os que estão aqui quanto os que estão desencarnados, por quê? Porque dentre os desencarnados que estão ligados à crosta da Terra, eles estão na mesma faixa vibratória, senão eles estavam em planetas muito mais evoluídos do que os nossos, né? Mas então eles têm paciência com as nossas limitações, mas eles têm uma expectativa que a gente trabalhe bem, que a gente tenha consciência que quando eu entro num estudo, quando eu entro num trabalho mediúnico, sem estar preparado mentalmente, eu posso colocar em risco a qualidade do sucesso, do que vai acontecer dentro daquela sala, né? Então ele fala muito dessa mediunidade sublimada, para que nós nos tornemos instrumentos dignos, conscientes da nossa responsabilidade aqui, né? Como criaturas de Deus que somos, né? Edificando a humanidade, ajudando todos nós, né? Então, é, e que a gente se prepare, que a gente estude. Então, eu achei ótimo hoje a Andrea me perguntando, eu acho super bonitinho, porque eu vejo que ela sempre está assistindo as aulas que perdeu, porque ela fala assim, Ana, você não colocou a última aula no YouTube. É sempre ela que está me lembrando. Então, eu acho isso lindo, porque para que a gente não venha de improviso, para que a gente não venha para para aula sem estudar. E muitas vezes a gente às vezes só escuta, mas eu sugiro que a gente sempre leia o capítulo, que a gente anote as coisas. Por quê? Porque vai chegar uma hora que nós vamos sair da cadeira de estudante para a cadeira de professor. Né? E que a gente estuda também, que a gente aprende também. E que se a gente se disciplina a adotar as coisas importantes, os fatos, a biografia, onde encontra o quê, isso vai facilitar a nossa vida depois, como tarefeiros do bem, né? Então, não vamos nos limitar só a escutar a palestra, sem estudar, sem grifar, sem conversar com livros, sem tentar aprender mais sobre o conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo importante que atinge a nós diretamente, né? Então, continuando. Como eu comentei, ele fala de três fluidos aí, né? O fluido tipo A, que é dos benfeitores, que é o fluido puro. O fluido B, que somos nós, os encarnados, o médium, os participantes. E o fluido C, que ele define como dócil, que vem da natureza. E a gente aprende que todos nós, né? é, é, Todos os elementos da natureza possuem esses fluidos. Eu achei tão interessante isso, porque a gente pensa em ectoplasma simplesmente nos seres vivos, né? E aí a gente está vendo que eles vão lá buscar esses fluidos, né, em todos os lugares, né? Ele fala do ectoplasma do médium, ele define esse ectoplasma, a gente tinha comentado, inclusive, é, o que o frutuoso define como se esse ectoplasma parecesse como uma espuma de barbear, num dos podcasts dele do YouTube. Aqui a gente vê ele falando como uma geleia leve, plástica, que é manipulada para fazer o fenômeno, né? Então, o fluido A, que é o puro, ele vai vir do plano espiritual, o B é o recurso do médium, e daí a importância desse médium estar trabalhando no seu próprio desenvolvimento espiritual, porque aí a qualidade do seu ectoplasma vai ser uma qualidade superior, e o fluido C, que são as energias que são tomadas, que vêm da natureza, né? Então, e ele fala uma coisa interessante, ele pode estar lá, né? A gente vê dezenas de benfeitores trabalhando num trabalho, numa sessão como essa. Eles vão lá, captam da natureza um bando de fluido. E ele fala: a atuação dos companheiros encarnados são capazes de estragar o trabalho. Então, apesar de nós sermos a minoria, a nossa preparação pessoal é fundamental no sucesso do trabalho, né? O fluido tipo B, né? Então, ele fala que o campo fluídico da sala se tornara demasiado espesso. Quando a gente fala, né, por exemplo, da importância do preparo, do pré,
preparo, né? Da gente se preparar para o trabalho, da gente chegar antes do trabalho. Aí ele está falando que eles chegam horas antes, né? Para um trabalho como esse. A gente sabe que todo trabalho mediúnico é desse jeito, né? Mas chegar preparado, sem vir correndo, a correria do trânsito, a gente sabe das pressões do dia a dia, das preocupações, dos problemas que a gente tem, né? E muitas vezes a gente chega no para assistir a aula ainda, né, sem ar, se esquecendo de que esse campo fluídico que eu estou trazendo vai estar atrapalhando a aura, o ambiente, é como se fossem jatos de força, né? Da sala, né? E se a gente não tem essa compreensão, e nós ainda, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que ter essa compreensão do nosso papel aí como esses trabalhadores mirins, né? Então é como se nós fôssemos pequenas pecinhas de Lego nisso. Ele fala aqui que esses jatos de força ectoplasma tornavam o gabinete, revelando forte teor de toxinas de variada classificação. Como será? Então, para momento de reflexão aqui, como é que será que a gente chega no nosso trabalho, no nosso centro espírita? Qual é o nosso preparo? A gente estudou, não estudou? A gente chega correndo em cima da hora? A gente chega calmo, né? Lembrando que todos nós somos instrumentos mediúnicos, todos nós, num trabalho como esse, um trabalho com André Luiz, com Emmanuel, a gente sabe que é um trabalho de cura também. A gente não sabe o que que eles estão fazendo com a gente, mas nós, num momento de estudo, nós estamos sendo tratados. Mas, para que a gente receba, a gente precisa ter essa compreensão e esse esforço consciente, né? Para que não só a gente ajude, mas que a gente não atrapalhe. E não é pra gente chegar só assim, só como no petitório, né? Então a gente chega, ai Deus, me ajuda, né? André Luiz me ajuda com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu marido, com meu cachorro, com meu gato, com meu peixe. Porque normalmente assim a gente chega com a lista, né? Sem pensar no nosso papel. O porquê que a gente tá ali. O para que que a gente tá aqui, né? E aí continuando. Então ele fala disso que a sala fica alterada, né, por causa da vibração negativa e o médium não tem tranquilidade suficiente por causa dos pensamentos desequilibrantes dos participantes. E aí a enfermeira que ia ajudar não consegue se materializar. Então tá todo mundo lá preparado. O plano espiritual fez tudo para a sessão acontecer. O médium tá desdobrado, mas ele não consegue materializar, porque é muito arriscado. Então eles falam, não, o que ele vai fazer é só incorporar a enfermeira. E eles colocam como se fosse uma capa. E isso a gente vê em todas as fotos. E eu acho que é interessante porque eu acho que até aquele arquétipo do fantasminha de ter sempre um lençol em cima é isso. Né? Aquelas verdades que a gente não entende de onde vem. É esse ectoplasma que faz esse lençol, né? Então, o que que acontece? A Aulus dá passe para dar mais reforço magnético pro médium, para ele conseguir liberar ainda mais o seu perispírito. Então, a gente vê que o perispírito fica envolto numa capa ectoplásmica e aí a enfermeira que está ali se envolve a ele. Mas é ele, né? Ela não consegue se materializar. Então, ele está desdobrado. Ele tem consciência do que está acontecendo, a enfermeira é que está guiando todo o processo, né? É, eles se afastam da sala e aí a gente vê que eles se enfraquecem, então precisa de uma doação extra dessa sala, da salinha deles, então precisa voltar lá para pegar o ectoplasma do corpo físico, né? E o interessante é que a gente já falou disso é que o médium, quando voltar para o corpo, ele não vai se recordar, né, do que aconteceu. Então é como se ele tivesse realmente num estado sonambúrico.
Ele tá aí preso, né, por aquele fiozinho prateado que a gente aprendeu, é o espírito dele, né, que tá aí sendo conduzido e tá trabalhando com o espírito desencarnado, né? E aí o pensamento dos participantes só na roda egoísta, pedindo para si mesmo, ou querendo, pedindo coisa, ou querendo familiar, ou não acreditando no fenômeno, olhando para aquela sessão de efeitos físicos como se fosse um circo. E eu fico pensando, o que será que a gente faria? O que será que eu faria se eu tivesse numa sessão de efeitos físicos? Se alguém me convidasse, vamos para uma sessão de efeitos físicos? Será que eu não iria também com uma postura de curiosidade, de saber como funciona esse fenômeno, sem entender o meu papel nesse processo de cura, de trabalhadora para o bem? Né? Porque a gente está vendo que tem duas pessoas doentes lá e que essa enfermeira estaria cuidando daquelas duas pessoas doentes. Não existem doentes desencarnados, são só essas duas doentes encarnadas que estavam no planejamento para serem ajudadas. E aí, no meio dessa confusão toda, né, para aliviar a atmosfera da sala, a gente vê que um dos auxiliares do plano espiritual, ele vai lá, capta um pouco de ectoplasma, ele cristaliza, né, como se ele materializasse a ponta dos dedos para conseguir pegar flores do lado de fora, pega as flores e começa a distribuir flores, né? Então ele faz um processo aí de transporte. E a gente já comentou com vocês que tem em detalhes informações sobre isso no livro dos médiuns, a partir de fenômenos de transporte, a partir da pergunta número 100, para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais. E aí ele fala, Aulo explica que o fenômeno de transporte é um fenômeno comum mediúnico. Muito mais fácil do que esse aí de materialização. Então, o que ele faz? Ele simplesmente pega um pouquinho do ectoplasma, ele cristaliza a pontinha do dedo, né? Pega a florzinha e traz. E aí o ponto é, mas como é que ele traz? Se a parede é de matéria densa. E aí a gente vê que para os espíritos, a parede não é densa, né? Porque quando a gente pensa no átomo, o átomo, na verdade, ele é muito mais vazio do que cheio. A gente aprende isso. Mas é interessante a gente ver isso sendo dito há 70 anos atrás. E a Aline, não a Bonilla, a Foligno, mandou, inclusive, para a gente, no grupo, é, testes que estão sendo feitos explicando exatamente isso, que o que a gente vê, a mesa, a cadeira, como um objeto sólido, na verdade, eles não são sólidos, eles são percebidos como sólido, né? Então, e aí ele fala, e se fosse o médium para ser transportado, poderia ser feito? Poderia. Passaria por essas barreiras na mesma capacidade. Mas, para fazer isso, precisaria do auxílio do plano espiritual. Então, ele explica aqui. Desde que esteja mantido sob o nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar e depois reconstruir, né? Então, esse é um tipo de trabalho que precisa ser feito com muita responsabilidade, que existe um conhecimento específico. Então a gente vê que no futuro, talvez a gente não precise mais de carro, não precise mais de avião, e aí vocês podem se perguntar, mas por que que então existe o ônibus lá em nosso lar? Porque os espíritos que estão no nosso lar são espíritos ligados à Terra. Nosso lar é uma colônia no mundo espiritual que está ainda na zona da crosta terrestre. Pela nossa pequenez, não só em termos de inteligência, sabedoria, mas do ponto moral, ainda não é possível fazer esses fenômenos de transporte, mesmo no plano espiritual, né?
Mas ele fala que um dia a ciência vai poder reintegrar, vai trabalhar aí melhor com os átomos, mas para isso é necessário que haja moralidade para que não haja o abuso, né? E é interessante que ele fala, ele comenta, inclusive, que eles tinham esses baldes, né, com a parafina e com a água para mostrar a mão dos espíritos, né? Do lado esquerdo a gente vê uma mão de um espírito que foi moldada pela parafina e do lado direito a mão de uma pessoa encarnada. A gente vê a diferença aí, os detalhes, né? É, eu comentei com vocês sobre o Peixotinho e ele foi acompanhado muitas vezes por delegações, inclusive por um delegado de polícia da época chamada Ranier. E essa pessoa, esse delegado, publicou um livro chamado Materializações Luminosas. Ele fala aí que fazia a materialização de flores naturais, orvalhadas, que apareciam do nada. Ele fazia luvas, é, moldes de rosto dos espíritos. Às vezes a materialização era completa, às vezes tipo incompleta, só o busto. Às vezes apareciam pedras, chuva de flores, pétalas naturais, brisa, perfumes, ele fazia a garganta ectoplásmica, né, como o Frutuoso fala, em que os espíritos falavam e faziam as escritas diretas também. Com Peixotinho tinha cadeira que levitava, fabricava remédio homeopático, é, letreiro luminoso, enfim, além das curas e do tratamento que acontecia junto com o Peixotinho. Na revista Cristã do Espiritismo, tem uma edição espiritual que fala sobre materialização dos espíritos, né? E fala que aí em uma só reunião chegaram a moldar 100 flores de parafina. E isso era feito justamente para distrair os participantes, para evitar que as mentes divagassem, né? E, e a gente vê a importância da música, com isso, para que a gente não fique pensando bobagem. Eu, a Mari, comentando, conversando hoje mais cedo, né, sobre yoga, a gente estava falando sobre os mantras, né, que é uma técnica que é usada há 5.000 anos, aí tá lá nos Vedas, que é exatamente essa repetição para que a gente não fique pensando no problema. Porque muitas vezes a gente fica só pensando naquilo que a gente não quer, em vez de pensar em coisas boas, né? Então, esse uso da música é muito importante. E aí fala que os espíritos tocavam violão, os espíritos dançavam, que letras de música eram enviadas por escrita direta. É, os espíritos corporificados, eles podiam conversar, né? E eles viam lá, molhando a mão na parafina e depois na água fria, para mostrar aí a realidade do fenômeno, né? Eles também comentam que os trabalhos tinham aí como uma característica de começo, né? Uma voz anunciando, e depois, quando terminava, a mesma voz avisava se a sessão tinha sido bem feita, se não tinha sido bem feita, se por isso tinham conseguido cumprir tudo que eles tinham planejado, né? Se o objetivo tinha sido alcançado. E e aí, a hora que acendiam as luzes, porque lembra que ficava tudo a meia luz, só com a luz vermelha, porque a luz branca queima o ectoplasma. Aí eles viam os botões de flores, né, rosas, cravos, margaridas, que eram ofertados pelos espíritos como presentes para nós. Então a gente vê aí essa misericórdia do plano espiritual para conosco, né, que apesar da nossa pequenez, eles têm essa paciência. Aí a gente vê o Chico, né? Ele, inclusive, tem uma foto, ele escreve atrás, é, ratificando que ele estava lá, que ele viu, comprovando, né? A gente vê aqui o ectoplasma saindo da boca do médium, o espírito aqui atrás, né? Com esse véu, e
como se fosse um fantasminha mesmo. É, e a gente vê que, inclusive, essa médium que incorporava esse espírito chamado Josefa, ela depois teve um caso aí, um escândalo em que encontraram uma maleta com um objeto como se fosse uma fantasia, assim, exatamente de pano, tudo. Então a gente vê que provavelmente, né, a gente vê, se a gente confia no Chico, vê a seriedade dele, o tanto de fenomenologia que aconteceu com ele. Às vezes a médium, pelo abuso, pela sua má conduta, ela pode perder essa sua faculdade, né? Se ela não está sabendo usar bem. Então, vocês talvez vejam esse escândalo aí, para quem fizer mais pesquisa, mas entender que essa médium que aí trabalhava junto com o Chico e que incorporava a Josefa, ela realmente passou por esse escândalo. Eu separei uma bibliografia espírita para vocês. Essas materializações em Uberaba, tem essas materializações luminosas que foi escrito por esse delecado que eu comentei com vocês, e tem o livro do Frutuoso, do Dr. Frutuoso, que fala sobre medicina e ectoplasma. Então, voltando aí a falar um pouco sobre o ectoplasma, que é o fluido vital da gente, é o que dá vida pra gente, né? Ele está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, né? Então, então ele não tá nem no perispírito, a gente tá nesse duplo etéreo, né? Para a gente que vai estar estudando aí um pouco mais para frente, fazendo o ESG, fazendo o desenvolvimento mediúnico, vocês vão ver que não é só, na verdade a gente fala simplificado, corpo físico, corpo perispiritual e o espírito, mas na verdade tem um corpo entre o corpo físico e o corpo perispiritual, que é o duplo etéreo, e tem um outro corpo entre o perispírito e o espírito que chama corpo mental. E aí a gente vê que esse corpo, ele tem essas emanações, né? E é esse recurso que é usado, da onde é tirado o ectoplasma, e ele fala, todas as formas da natureza possuem esse ectoplasma. E aí ele fala que em certas organizações fisiológicas, na raça humana, tem maiores proporções. E essa mais maturidade para manifestação. O ectoplasma não é nem bom nem ruim. Ele pode ser usado para coisa boa, ele pode ser usado para coisa ruim também. A materialização pode ser de coisa boa, a materialização pode ser de coisa ruim também, né? Tem a potência, né? Então a gente pensa, por exemplo, o átomo do carbono, ou a gente pensa a pólvora, não é nem boa nem ruim. E eu posso fazer coisas boas e ruins com ele, dependendo da minha vontade, né? Ele fala, ele define como uma massa protoplástica, que é altamente plástica, que é sensível e que é animada pelos pensamentos da gente e que possui como se fosse condutores elétricos, eletromagnéticos, que podem é, ser moldados de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a vontade do médium, que é também combinada pela exteriorização dos espíritos desencarnados, né? Então, a gente vê aí que essa massa ectoplásmica, né, esse protoplasma, ele dá essa consistência para que sejam criadas formas, visíveis ou invisíveis, inclusive usadas nos fenômenos de levitação. Então não é imaginação da gente, né? Numa coisa como essa, a gente percebe que o pensamento vai estar aí manipulando esse ectoplasma. E aí a gente volta de novo para repensar como é que o nosso pensamento está manipulando, né, o ectoplasma. Porque essa energia, essa matéria densa, existe em cada um de nós. Ele está falando aqui. Todas as formas da natureza. Então, eu posso estar usando esse meu ectoplasma para curar um dodói do meu filho. A hora que eu dou um colinho, a hora que eu dou um beijo, a hora que eu passo a mão, eu estou usando meu ectoplasma, gente. Por isso que beijo de mãe Sara.
A dor passa. Passa mesmo, o amor cura, né? Então, e a gente esquece disso. E pode curar o outro, pode me curar também. Eu posso me dar um passe da hora que eu tô tomando um banho e me imantar e pedir essa ajuda para que eu coloque aí, além da água, energias curativas para cuidar da minha garganta, da minha barriga, do meu pé, né? Para eu ser ajudado dentro das minhas necessidades. Então, para a gente encerrar, a importância da higiene mental, né? A gente vê isso, ele repetindo em todo o capítulo, né? Importância do pensamento. O tanto que afeta a mediunidade desequilibrada, o pensamento desequilibrado dentro de um trabalho. E a nossa responsabilidade como médium, que todos somos. E essa potência do ectoplasma, ainda desconhecida da gente, né? A gente pensando de tudo que pode ser feito, criado, para quando a gente entrar num trabalho mediúnico, a gente entrar nesse trabalho com seriedade, com responsabilidade, lembrando do nosso papel, lembrando que nós estamos aí sendo mensageiros de Jesus aí nesse trabalho de caridade, de estruturação, de ajuda, de cura, né? E que a gente saiba usar bem essa energia que a gente tem, porque a gente está vendo que o médium está doando, mas ele não está ficando com menos. Ele doa, ele recebe do plano espiritual. Ele doa, ele recebe do plano espiritual. Por isso é que a gente vai num trabalho mediúnico e a gente volta bem, a gente não sai mal, né? Eles vão lá depois cuidar da gente para refazer todas as perdas energéticas para que a gente se reestruture. E a importância, né? Como a gente vê como no capítulo 10 do Missionários da Luz, a nossa alimentação, a nossa escolha de bebidas, o comportamento, o uso de drogas, isso vai afetar a qualidade do nosso ectoplasma, vai estar diretamente ligado à nossa saúde. E também a nossa habilidade como médios, né? No serviço do bem. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora vamos abrir para as perguntas, para os comentários. E aí, o que vocês acharam desse capítulo? Eu agora ainda mais, né? Estou convencida que a gente tem mesmo que estar sempre pensando no nosso pensamento, né? Cuidando, vigiando, porque às vezes a gente fala, por causa da nossa energia, mas não é só energia, né? É ectoplasma. Agora a gente está aprendendo isso. Então, tudo que a gente faz, que a gente pensa, nos estudos, a gente sempre está focando nisso, não só para a gente se sentir bem, mas também para estar colaborando aí com um ectoplasma bom, né? Não só energia boa. Uhum. E não adianta a gente ir para um trabalho de médium, de mediunidade, e aí a gente brigou, gritou, aí bateu a porta, aí foi pro trabalho. E aí chega lá uma hora depois e acha que tá tudo bem, não tá tudo bem, né? A gente tá chegando lá desequilibrado. A gente pegou é, mó trânsito, veio correndo, levou fechada, xingou o moço. Então, né? Então a gente tem que entender a qualidade de médium que a gente está chegando dentro da sala, né? Para ajudar o próximo. Mesmo que seja um trabalho simples como o de dar um passe, que aparentemente é simples, mas é um trabalho importantíssimo, né, de doação. Eu tô sendo esse vaso. Fala, André. Hoje eu vi um vídeo espírita de Hum, comédia, né, no Instagram. E aí era uma menina entrava no centro espírita e aí ficava dois obsessores dela do lado de fora. Um que se dizia experiente e o outro novato. E a experiente dizia: Você não vai conseguir entrar aí, isso aí é um lugar muito chato. Já me chamaram para entrar, mas eu não quis. E aí eles conversando, né? Ele disse: Mas e a gente? Aí a menina sai, aí ele faz assim, vai chegando perto dela, aí ele não consegue, né? Porque ela tá toda, né? e outra vibração. Iluminada. Aí ela fala assim, e mas a gente não vai conseguir chegar mais perto dela. Aí ela fala assim, espera aí,
daqui a pouco. Aí a menina chega na calçada, aí passa o menino, dá bate nela, aí ela já perde, assim, a paciência já começa. Aí a doutora, né, experiente, fala assim, agora nós vamos. Eu, É, e é exatamente assim, né? A gente baixou o padrão, a gente fica suscetível à influência, né? Ô, Ana, é, você falou na aula passada, no capítulo passado, a parte um, que a finalidade desses efeitos físicos com ectoplasma é socorro aos enfermos, certo? E não seria menos trabalhoso, digamos assim, os espíritos superiores usarem o corpo do médium, tipo, eu vi uma palestra, não sei de quem agora, acho que foi o Haroldo Dutra explicando que eles agem pela nossa pineal, por energia, tipo, ele não é que ele pega a minha mão e faz a coisa, é pela energia da minha mente. Mas assim, não seria mais fácil eles usarem isso e usar o corpo do médium, ao invés de tirar o ectoplasma e usar o ectoplasma? Porque assim, numa ele está se materializando, na outra ele estaria usando o meu corpo como, digamos assim, em termo vulgar, eu estaria Incorporado. possuída, É corpo incorporado, que é o que aconteceu nesse incorporada. capítulo. E na maior parte das vezes é exatamente isso que acontece, porque esses fenômenos de efeito físico desse jeito, eles são raros exatamente por isso, porque eles são complexos, eles dão muito trabalho e precisam de que exista uma equipe de encarnados muito grande. Então, a maior parte das vezes, o que acontece é exatamente isso que você está falando, Aline. Então, eu incorporo e eu estou sendo auxiliado. Ou muitas vezes eu estou, por exemplo, num trabalho de passe, mesmo passe físico ou passe virtual. O ectoplasma está sendo recolhido dos médiuns que estão ali. Por isso que é importante a gente se preparar quando você vai escutar a palestra da segunda-feira. Fala, mamãe. É, eu queria completar a conversa da Aline. Ah, os espíritos manipulam e têm muitos fluidos espirituais sutis, mas muitas vezes, para atender a nossa saúde, a nossa necessidade, eu diria, o nosso problema, eles Uhum. precisam de uma energia mais densa, mais Uhum. materializada, sabe? E nós, encarnados, temos o nosso corpo físico, então nós temos essa energia, como é que eu vou dizer? Ah, mais densa que eles podem usar nas curas, no atendimento. E as curas podem ser feitas muitas vezes só com o pensamento, só com a dinâmica, como a Ana falou, eletromagnética agindo sobre os fluidos. Mas as doenças materiais e espirituais têm diversos níveis. Você não pode tratar uma gripe do mesmo jeito que você trata uma pneumonia. Você não pode tratar uma pessoa que precisa de um transplante de coração só com comprimido. Então, cada caso exige um tipo de ação específica. E aí, esse nosso magnetismo animal fornece o ectoplasma mais denso que vai atender a necessidade da cura, da cirurgia espiritual. Quando falo em caridade nas sessões de materialização, é isso. Enquanto está acontecendo a sessão, o plano espiritual traz aparelhos, traz recursos e já vão cuidando nesse nível mais profundo de encarnados e muitas vezes de desencarnados. Eles contam com a nossa colaboração exatamente como doadores, como se fosse uma transfusão de sangue. Uhum. Uma Mas seria a transfusão. finalidade é como se a finalidade é que diria como que eles vão fazer, se eles vão usar a materialização Isso eles é que ou sabem, cada caso é um caso, né? entendi. Você pode ir lá e você não sabe que você está com um aneurisma prestes a romper. Aneurisma, você sabe, rompeu a veia, você morre em 3 minutos, né? O plano espiritual, sabe? Você está lá na sessão achando que foi só
participar da sessão, mas Uhum. eles, em nome da misericórdia divina, exatamente porque eu estou voltada para a vida espiritual, estou frequentando um centro espírita, estou mostrando um interesse novo, diferente, então eles me ajudam, me amparam para eu poder continuar mais um tempo encarnada, para poder aprender um pouquinho mais, sabe? Uhum. Então, muitas vezes a gente é ajudado em coisas que a gente nem sabe. Esses dias eu estava falando com a Ana, brincando, dizendo que a gente tem que, nas nossas orações, agradecer o que de bom acontece conosco e o de ruim que não acontece, que às vezes a gente nem desconfia. Um acidente evitado, uma coisa assim, né? Então, mas o plano espiritual leva muito a sério e tem muita competência, né? Mas esse capítulo realmente é muito interessante e eu, na minha reflexão, fiz algumas anotações. A primeira delas, claro, foi sobre a importância do preparo. O preparo espiritual é muito mais importante do que o banho que a gente toma diariamente, a escovação de dente que a gente faz diariamente. E quando nós vamos fazer uma cirurgia, o que que fazem com a gente lá no hospital? Não é nem banho de sabonete, é banho com, como é que chama aquele Repete. desinfetante? Álcool dado, essas coisas. É, pois é, passa um mertiolate na barriga da gente, né? É uma desinfecção maior. Então, realmente, o mesmo cuidado que a gente tem que ter com o preparo físico, mais ainda com o preparo espiritual. E falando aquele trecho que a Ana comentou sobre o ambiente, contaminação do ambiente, o ambiente está preparado, está perfeito, entra uma pessoa alterada por qualquer razão, ou bebeu, ou está com raiva, não sei o quê, vai poluir de imediato. Vamos fazer um paralelo com a contaminação do vírus. Nós estamos numa reunião no centro espírita. Chega uma pessoa com o vírus da Covid, o que vai acontecer? Ninguém vai ver o vírus da Covid, mas muita gente vai sair levando presente, né? Em 3, 4 dias vai descobrir que se contaminou com Covid. O vírus é invisível, o vírus material, o espiritual, muito mais ainda. Então, Ele fala, inclusive, dessas bactérias espirituais, dos André micróbios Luiz, malignos. Ele fala isso. Essa, quadros, ionização que eles fazem é exatamente para exterminar. Isso pois tudo é é. criado graças ao nosso pensamento, né? E esse paralelo de pegar uma gripe porque alguém espirra perto de mim, a gente sabe o que acontece. É, É o mesmo mecanismo da infecção espiritual, da contaminação espiritual, né? Então, esse preparo individual é benefício, é proteção para mim e é benefício para o trabalho, porque eu não vou atrapalhar o trabalho, não vou atrapalhar aquelas grandes cirurgias, aqueles grandes atendimentos que os benfeitores estão fazendo, né? E veja o nível dos benfeitores, né? Todos de alta hierarquia. Então, a gente precisa respeitar. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu não sei se vocês já pensaram nisso, quando a Ana fala fluido, ela está se referindo àquela matéria esbranquiçada em ectoplasma. Aquela matéria esbranquiçada que sai dos orifícios do médium, que parece um espuma de barbear, que você falou, né? Uhum. Pois é. Então, esse ectoplasma é o que a doutrina espírita chama de fluido ectoplásmico. Então, prestem atenção na pronúncia. Ele, no seu estado natural, é fluido. Depois que os benfeitores especializados, responsáveis pelo trabalho, pegam esse fluido e manipulam dentro daquela dinâmica que a Ana falou, de ação eletromagnética, de ação de pensamento, de energia amorosa, o que que vai acontecer com o fluido? Ele vai ser transformado, ele vai ser fluidificado. E nesse momento, então, a gente vai chamar esse material de fluido.
Então, a diferença de fluido e fluido é exatamente essa. Então, a gente tem que pensar direitinho se a gente está querendo falar do fluido ou se ele já foi fluidificado, do fluido, para não dar confusão. É o mesmo cuidado que Kardec teve em relação à alma e espírito. É tudo uma coisa só, mas a alma é desencarnada. O espírito é desencarnado, a alma é o espírito quando está encarnado. Então, são sutis diferenças, mas que ah, clarificam melhor a nossa comunicação. Então, sempre que a gente quiser se referir ao elemento básico, vamos ter cuidado de pronunciar fluido. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, para acrescentar algo mais aí na nossa aula, é que há muitos anos eu pude visitar uma exposição que fizeram no Viaduto do Chá, com material de várias sessões de materialização. E me chamou muita atenção as mãos cruzadas. Então, o espírito cruzou a mão, enfiou no balde de parafina, tirou, esperou esfriar. Se fosse mão de encarnado, um dedinho que ele mexesse já ia trincar a parafina. Mas como é espírito, ele vira fumacinha, ele se desmaterializa e o molde fica perfeito. Mas foi assim, muito interessante, emocionante mesmo, sabe? E, de alguma forma, nós hoje à noite podemos ver nas fotos que a Ana mostrou aí. A gente tem recursos, tem provas concretas, indiscutíveis, feitas por grupos sérios, não por um único grupo, por vários grupos, porque isso também a gente aprendeu com Kardec. Quando um fala, a gente pode duvidar do que está sendo falado, mas quando 10, 20, 30 pessoas falam, 30 grupos fizeram a mesma experiência e conseguiram o mesmo resultado, não dá para dizer que não existe, né? É isso. Tem uma pergunta aqui que eu lembrei agora, que me fizeram uma vez. É, quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, existe essa original em algum lugar? Existe o quê? A Original original, do livro original, francês. Sim, sim. sim. Existe. E, inclusive, eu tenho um. O original, original que ele fez, o papel dele. Ah, não, o que ele fez, não. Não, tô falando assim, o Aí- original, o primeiro. Não, isso aí eu não sei te dizer. É, da primeira edição, não É um é. tesouro que deve estar muito bem guardado, mas eu nem sei se existe. Você sabe, Ana? Você já viu? Eu imagino que a FEB deve ter, mas eu não sei, tô elucubrando, não tenho certeza. Vamos perguntar para a inteligência artificial ou para o Google. Onde é que está o primeiro livro escrito por Kardec? Uhum. E cópias desse trabalho existem, É. mas o original, não sei, acho 200 e tantos anos já, né, gente? Não, Muitas menos. cópias foram queimadas, né, na época que eles estavam perseguindo e não queriam É, que propagassem, né? Então, muitas é. foram queimadas, mas ele conseguiu mandar para alguns lugares, né, fora da E França. Isso você é, ele sabe, queimou. outra prova, simplesinha, o meu evangelho, que eu uso há mais de 50 anos. O coitadinho tá tão amarelinho. A gente muda a folha, ela rasga. O papel tem prazo de validade. Ele está todo amarelo. Eu tenho outras edições mais novas, mas eu guardo essa com muito carinho por causa das anotações que a Ana recomendou a vocês que fizessem. Porque o que tem aqui não tem no novo. E passar do velho para o novo É muito trabalho. vai dar muito trabalho. Mas ele tá, coitadinho, só de olhar ele já desmunheca. Mas, Ana, eu estava fazendo as contas, vai fazer 60 anos que eu frequento a federação. É, Eu comecei em 66. é isso aí. Tem razão do livro da amarelinho. E da bobozinha também.
Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então vamos assim, agradecendo aos mentores por essa oportunidade, por esse estudo, a paciência, a misericórdia que os Espíritos têm para conosco, os benfeitores, de nunca desistirem de nós, apesar da nossa rebeldia, da nossa irresponsabilidade. Que nós saibamos utilizar bem os nossos dias, o tempo que temos em nossas mãos, focando aí no na nossa evolução como espírito eternos que somos, usando bem essa mediunidade que temos em nossas mãos. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada.